Nós estamos pregando sobre as 7 igrejas da Ásia. Deus revelou, ou Jesus revelou para o nosso querido irmão João, enquanto estava na ilha de Patmos. Curioso que nós começamos essa série de mensagens falando sobre a primeira igreja, que foi a igreja de Éfesos. Deus revelou para João sobre a primeira igreja. João foi fiel e entregou a palavra para a primeira igreja que lhe foi revelada. Depois dele ter revelado a João sobre a igreja de Éfesos, Jesus continua revelando sobre a igreja de Esmirna. João foi fiel, foi até a cidade de Esmirna e entregou a mensagem para o povo em Esmirna. Depois da revelação ou da mensagem, que Jesus entregou para João sobre Esmirna, Jesus voltou a falar com João, para escrever uma carta para a igreja de Pérgamos. João foi fiel e entregou a mensagem para a igreja em Pérgamos. Agora, mais uma vez, Jesus está sendo fiel, está entregando para João uma mensagem para ele entregar à igreja de Tiatira. A gente tem falado bem no começo das mensagens, tanto na igreja de Éfesos, como na igreja de Esmirna, como na igreja de Tiatira, na igreja de Pérgamos, como agora na igreja de Tiatira. Jesus começa a ministrar para o anjo da igreja, para os pastores da igreja. E como se não bastasse ele entregar a mensagem para o pastor, Jesus continua dizendo que eu conheço as obras. Em todas as igrejas, Jesus fala sobre essa questão dele conhecer as obras do povo, as obras da igreja. Logo, a gente entender que isso fala de domínio, isso fala de poder, isso fala de majestade. Jesus está dizendo: eu conheço a obra de vocês, nada passa batido diante dos meus olhos, nada passa por acaso diante dos meus olhos, porque eu vos conheço. Vocês podem se esconder diante do homem, mas de mim vocês não se escondem. Você pode se esconder diante da sua esposa, mas de mim você não se esconde. Você pode se esconder do pastor, mas de mim você não se esconde. Você pode se esconder da pastora, do diácono, do presbítero, do evangelista, mas de mim vocês não se escondem. Por quê? Porque eu conheço a obra de vocês. Então, como eu disse, isso fala de poder, fala de controle. Deus está no controle de todas as coisas. Queridos, algo que me chamou muita atenção aqui sobre a mensagem de Jesus para todas as igrejas, para as 7 igrejas. Pastor, o que lhe chamou a atenção? É o domínio muito forte do Império Romano sobre a igreja, sobre a humanidade. A Bíblia diz que Tiatira, a palavra Tiatira, sacrifício contrição, ou então sacrifício contrito. Por que sacrifício contrito, pastor? Nós já vamos entender. Queridos, se a gente for fazer uma análise histórica da cidade de Tiatira, a gente pode ver que a cidade de Tiatira era uma cidade que ficava situada ao caminho entre Pérgamos
e também a cidade de Sardes. A cidade de Tiatira ficava entre Pérgamos e Sardes, ou seja, não havia muita distância, entre essas duas cidades para a cidade de Tiatira. É importante também a gente realçar que a cidade de Tiatira é uma cidade de muito comércio. A produção de uma tinta chamada púrpura era feito na cidade de Tiatira. Todas as cidades que recebiam essa tinta, logo as pessoas entendiam que saía de Tiatira. Então, Tiatira é uma cidade próspera, é uma cidade muito rica. Os historiadores dizem que a primeira pessoa que Paulo ganhou para Jesus era natural da cidade de Tiatira. Quem é essa pessoa, pastor? É uma mulher que se chamava Lídia. Pastor, aonde está escrito? Vamos lá, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 14, diz assim: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouviu e nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que tivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, quando Paulo ele chega na cidade de Tiatira, Paulo vai estar ministrando a palavra do reino, uma mensagem voltada ao reino de Deus. E a primeira pessoa que vai ouvir Paulo pregar se chama Lídia. Alguns historiadores dizem que foi Lídia que levou o evangelho de Jesus para a cidade de Tiatira. A gente entende aí que Lídia, ela era uma vendedora de púrpura. Então, Lídia era muito bem de vida, era uma mulher muito conceituada na sociedade, tinha muito dinheiro. Ela era uma vendedora, ouviu Paulo pregar a palavra, sentiu, percebeu, o chamado de Deus, percebeu a voz divina, percebeu que Deus usava Paulo ministrando a palavra. E a Bíblia vai dizer que Lídia convidou Paulo, hospedou Paulo em sua humilde residência. Quando ela hospeda o apóstolo Paulo na sua residência, a Bíblia vai dizer que Lídia cuida de apóstolo Paulo. Pastor, além dessa história de Lídia, que era natural da cidade de Tiatira, o que o senhor tem a me falar mais sobre Tiatira? Lá vai, irmão. Havia uma deusa que se chamava Diana. A Bíblia diz que essa deusa, ela era responsável, ou o espírito que pairava nela era o espírito de prostituição. O mesmo espírito de Diana que se encarnara nela era o mesmo espírito que entrara, ou então se encarnara a uma mulher por nome Jezabel. É por isso que na carta, a cidade de Tiatira, João fala sobre o espírito de Jezabel. Pastor, não entendi. Nessa carta, João fala do espírito de Jezabel. Mas quando Jesus está falando para João sobre o espírito de Jezabel, não é que existia naquela altura uma mulher por nome Jezabel. Isso aí é só uma simbolização para a gente entender sobre o espírito que pairava, no meio da igreja. Eu falei a semana passada sobre a igreja em Pérgamos, que o Império Romano era muito forte, que os irmãos em Pérgamos não suportaram a pressão romano e acabaram cedendo a adoração aos deuses pagãos. E a Bíblia vai dizer que a igreja em Tiatira
vivendo a mesma situação. Essa igreja é uma igreja que adora a Deus, é uma igreja que serve ao Senhor, é uma igreja que magnifica, irmã Nalva, a glória de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que nessa igreja é infiltrado um espírito de Jezabel, no sentido de fazer o que, pastor? No sentido de mostrar àqueles irmãos, aos discípulos que seguiam a Jesus, que melhor era servir a Jezabel do que servir a Deus. Era um espírito muito tentador, pastor, não entendi. Era um espírito muito tentador que pairava no meio da igreja em Tiatira. Queridos, vou repetir, era um espírito muito tentador que pairava no meio da igreja. Na verdade, o Império Romano infiltra, esse espírito de Jezabel a mulheres que congregavam na igreja em Tiatira, só para derrubar os discípulos, só para derrubar o que, pastor? Os enviados do Senhor, os pregadores, os fiéis que verdadeiramente serviam ao Deus Todo-Poderoso. Pastor, e nesse tempo, pastor, nós estamos vivenciando as mesmas coisas? Estamos. É por isso que nós precisamos todos os dias, irmãos, abrir os olhos para a gente não ser enganado pelo espírito de Jezabel, para a gente não seguir, para a gente não ceder ao espírito de Jezabel. Quem é essa Jezabel? Lá vai. Eu acredito que você já ouviu falar de um rei por nome Acabe. Acabe se casa com uma mulher chamada Jezabel. Ela é rainha de uma cidade chamada Sidom. Acabe olha para Jezabel, olha para Acabe, e acabam se casando por interesses políticos. Logo, não existia amor no meio de ambos. Se casaram por um interesse político. Como você vai casar com alguém com interesses políticos? Só Jezabel para fazer isso mesmo. E a Bíblia diz que Jezabel foi a pior mulher que já teve na face da terra. Quando Jesus está falando de Jezabel aqui em Apocalipse, isso aqui é profético, pastor William. Quando Jesus está falando de Jezabel aqui em Apocalipse, isso aqui é profético, porque a gente só vê falar de Jezabel no livro de Reis. O único livro que fala de Jezabel além de Reis é o livro de Apocalipse. Quando fala de Jezabel, fala de Jezabel como um espírito. Pastor, não entendi. Fala como um espírito, mas fala no lado da maldade, justamente porque Jezabel não foi uma mulher boa, foi uma mulher ruim, uma mulher que fez tudo ruim aos olhos de Deus. Jezabel é a pior mulher que teve na face da terra. Tanto é que Jezabel morreu e os cães lamberam o seu sangue. Opa, não entendi. Teve a pior morte. Do mesmo jeito que ela mandou matar, mandou assassinar Nabote, a Bíblia diz que os cães lamberam o sangue de Nabote. Deus falou: você vai morrer do mesmo jeito. Então teve a pior morte. Aleluia. Teve a pior morte. E agora, pastor, a Bíblia diz que esse espírito está pairando sobre a igreja de Tiatira. Escute, quando nós falamos de Jezabel, nós estamos falando de algumas atitudes do espírito de Jezabel que pairava no meio da igreja de Tiatira. O primeiro espírito é conhecido como espírito de sedução. Como assim, pastor? O primeiro espírito é conhecido como espírito de sedução. Quando nós falamos de sedução, nós estamos falando de quê, pastor? Estamos falando de um espírito que de uma forma ou de outra ela vem para derrubar a mim e derrubar também a você.
ninguém sai de casa, escuta isso aqui, irmão, ninguém sai de casa em sã consciência. Se a pessoa tiver o espírito de sedução, quando ela está de frente ao espelho, ela já veste uma roupa, específica, já veste uma roupa entendendo que está indo para seduzir uma outra pessoa. Quando eu visto uma roupa, sendo mulher, visto uma roupa aparentemente muito justa, muito apertada, existe uma intenção. Qual é a intenção? É seduzir A ou seduzir B. Então o espírito que havia em Jezabel era esse espírito, o espírito de sedução. Escute, pastor, isso tem acontecido na igreja? Tem. Hoje, você entra em igreja, você percebe que existem pessoas que vestem roupas muito justas, muito apertada, que marca o quadrilho, marca o corpo inteiro da pessoa. Para que isso, pastor? Para que isso, irmão, pastor William? Toda pessoa que se veste desse jeito, há uma intenção. Qual é? Seduzir. Há uma intenção. Qual é? Se mostrar. Há uma intenção. Qual é? Aparecer, chamar a atenção de alguém. Pois a pessoa não é cego. Se aparecer alguém na frente do Senhor, pastor William, eu sei que todos nós temos a visão do céu, mas a gente não é cego. Se aparecer uma mulher aparentemente mal vestida, o homem olha. Pastor, é errado a gente olhar? É claro que não. O pecado não está no primeiro olhar, o pecado está no segundo olhar. Quando você olha pela segunda vez, você está olhando com um olhar intencional. Irmão, com um olhar intencional. E por incrível que pareça, esse pecado, esse espírito de sedução tem pairado sobre as nossas igrejas. Esse espírito de Jezabel tem pairado sobre a nossa igreja. Mas a Bíblia está nos dizendo que João trouxe uma mensagem diferente à igreja de Tiatira. Qual é a mensagem, pastor? Está dizendo: o espírito de Jezabel vai ser arrancado do meio da igreja do Senhor Jesus, porque a igreja ainda é uma igreja lavada, remida e esfregada no sangue do Cordeiro. Você pode dar um glória a Deus e aleluia? Aleluia. Então o espírito de Jezabel pairava sobre a igreja em Tiatira. O primeiro espírito que eu já disse é o espírito de sedução. Precisamos ter pudor, precisamos ter temor a Deus. Toda vez que a gente for em um espelho para vestir, se repare bem, se repare bem, vista-se não só para agradar a você, não só para agradar o seu próximo, mas também para agradar a Deus. Amém? Vista não só para agradar a você ou agradar o seu próximo, também para agradar a Deus. Por quê, pastor? Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A noiva de Cristo não pode se vestir do jeito que o mundo se veste. Nós precisamos nos vestir de forma diferente. Irmão, como assim, pastor? Precisamos nos vestir de forma diferente. Por mais que a sociedade te julgue, por mais que a sociedade te condene, por mais que a sociedade te chame nome, você é a imagem, você é a semelhança de Cristo na terra dos viventes. Você pode dar um glória a Deus e aleluia?
esse espírito de Jezabel, que é o espírito de sedução, não pode de jeito nenhum pairar sobre a nossa igreja, sobre a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O outro espírito de Jezabel é o espírito de que, pastor? É o espírito de idolatria. Tanto é que aqui no livro de Apocalipse, João se refere à prostituição e João se refere também à idolatria. Pastor, não entendi. João se refere à prostituição e João se refere também à idolatria. Pastor, quando nós falamos de idolatria, nós só se referimos a gente adorar imagem de escultura? É claro que não. Quando falamos de idolatria, nós estamos falando também de um objeto que a gente não consegue de jeito nenhum, se desapegar dele. Não, eu não vou para a igreja porque a minha TV. Eu não vou para a igreja. Tem gente assim, irmão. Eu não posso fazer isso por causa disso. Eu não posso fazer aquilo por causa disso. Eu não posso fazer isso por causa de... É a mesma coisa. Idolatria não se refere só à imagem de escultura, se refere a algum bem que você não consegue se desapegar dele. Se refere também a algum bem, algum objeto que a gente não consegue se desapegar dele. Vou dar um exemplo. Facebook. Tem gente que é fascinado, não consegue de jeito nenhum ficar um minuto sem dar uma olhada no Face. Tem gente que não consegue ficar um minuto sem dar uma olhada no Zap. Tem gente que perde o tempo todo, o dia todo em redes sociais. Pastor, isso é idolatria? É! Se a gente não vigiar, se torna uma idolatria na nossa vida. Tem gente que não consegue sair de frente de uma TV. Pode se tornar uma idolatria? Pode! Idolatria, meu irmão, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha e na sua vida se chama idolatria. Você troca Deus por causa daquilo. Você dá as costas a Deus por causa daquilo. Você perde tanto tempo naquilo e esquece de orar, esquece de buscar, perde até comunhão com os irmãos por causa daquilo. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui, meu irmão? O espírito de idolatria não a gente se encurvar diante de uma imagem de escultura, mas tudo que ocupa o lugar de Deus na minha e na sua vida se torna uma idolatria. E nós não podemos substituir Deus. A gente não pode deixar, pastor William, que o Facebook, que as redes sociais, que o WhatsApp, que o que for ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Por quê, pastor? Porque Deus tem que ser a minha e a sua prioridade. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, meu irmão? Deus tem que ser a nossa prioridade. Se Deus for a minha e a sua prioridade, nós daremos mais sentido ao nosso ministério, daremos mais sentido à nossa chamada, daremos mais sentido à obra de Deus. Irmão, daremos mais sentido ao trabalho que a gente desenvolve na casa de Deus. Se Deus for a nossa prioridade, nós vamos aprender a dar valor às pessoas que estão perto de nós, principalmente aqueles que estão do nosso lado, para somar. Então Deus tem que ser a nossa prioridade. Deus tem que ser, aleluia, a prioridade na minha, na sua casa, na minha, na sua família. Então idolatria, como eu disse, não é só a gente se curvar diante de uma imagem, mas a gente trocar Deus por uma outra coisa. Qual é o outro espírito, pastor? É o espírito de manipulação.
me dá um exemplo. Eu te dou agora. Esse espírito que eu estou falando são os espíritos de Jezabel, que pairavam sobre a vida de Jezabel. É por isso que eu disse que Jezabel era a mulher, foi a pior mulher que teve na face da terra. E Jesus fala dela aqui no livro, na carta à cidade de Tiatira. É o espírito de manipulação. Escute isso aqui. Quando Nabote não aceita vender a vinha dele para Acabe, a Bíblia diz que a primeira coisa que Jezabel vai fazer vai ser criar uma estratégia para matar Nabote. Só que essa estratégia que ela vai criar, ela vai manipular uma mentira. O que, pastor? Ela vai manipular uma conversa, dizendo que Nabote desrespeitou também ao seu rei. Ela manipulou uma conversa, ela manipulou uma ideia. Meu irmão, eu não estou mentindo, está aqui na Bíblia. Está aqui, pastor. Ela manipulou uma ideia que não era verdade. E o que a Bíblia vai fazer? O que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que Nabote foi condenado à morte. Mataram um rapaz inocentemente. O espírito de manipulação é isso, meu irmão. Quem tem um espírito de manipulação, ele sabe mentir muito bem. Quem tem um espírito de manipulação, ele sabe manipular as pessoas muito bem. Ele faz da verdade a mentira, da mentira a verdade. Falo isso com conhecimento de... porque eu já vivi tantas situações na minha vida, irmão, que vocês nem imaginam. Eu já lidei com tanta gente que aprenderam a manipular. Escute isso aqui, meu. Uma mentira, não existe mentira pequena nem mentira grande, tudo é mentira. Vou repetir, não existe mentira pequena nem mentira grande, tudo é mentira, irmão. E normalmente a primeira mentira chama a segunda, por mais pequena que ela seja, vai chamar a segunda mentira. Não, é só uma mentirinha. Não é assim que fala? É só uma mentirinha. Depois não, é só mais uma mentirinha, já chamou a segunda. Não, é só mais uma mentirinha, já chamou a terceira. Quando você menos imaginar ou menos esperar, você já está nas mentironas. Você está conseguindo entender o que eu estou falando, irmão? Quem é o pai da mentira, pastor? É o diabo. O diabo é o pai da mentira. Quando Jezabel manipulou, articulou isso para acabar com Nabote, mataram Nabote, assassinaram Nabote. Mas Deus está dizendo, é a lei da semeadura. Se matou, vai morrer também. E vai morrer do mesmo jeito. Para saber que a lei da semear é a dura. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Escute isso aqui, meu irmão. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então tome muito cuidado com as mentirinhas, porque a mentirinha pode se tornar mentirona, e você pode viver uma consequência muito drástica em sua vida. Deus manda falar para mim e manda falar para você também na noite de hoje. Tem gente querendo te manipular. Tome cuidado, abre os teus olhos com pessoas querendo te manipular. É por isso que o crente tem que ter o discernimento. Pastor, o espírito de manipulação tem rondado no meio da igreja? Tem. É por isso que eu e você precisamos orar. Para quê? Deus colocar o espírito. Você não entendeu? Se entendesse, estaria a glória. É por isso que nós precisamos orar para Deus colocar em nós o espírito de discernimento. Quem tem um espírito de discernimento, irmão, quem tem um espírito de discernimento, ele sabe discernir quando é que a pessoa está falando a verdade e quando é que a pessoa está
a mentira. E se é mentira, já quebra a pessoa no meio de tu tá mentindo, meu filho. Tu tá mentindo. Por quê? Porque eu conheço a pessoa. Eu coloco a minha mão no fogo pela pessoa porque eu conheço. Então aqui manipulação não entra não. Porque aqui tem discernimento. Oh meu Deus. Você pode levantar a mão para adorar a Deus por isso. Deus vai derramar um espírito de discernimento para você hoje. Quem tiver com o espírito de Jezabel, o espírito de manipulação vai cair por terra hoje. Porque Deus vai derramar uma unção diferente sobre a tua vida hoje. A mentira vai cair por terra. Porque você não foi chamado para viver a base da mentira. Você foi chamado para viver a base da verdade. Porque Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Precisamos ter o espírito de discernimento. Precisamos ter o espírito de discernimento para discernirmos o que é certo e o que é errado, o que vale a pena, o que não vale a pena, o que precisamos fazer, o que não precisamos fazer. Escute, o terceiro espírito, o espírito de manipulação. E o último, pastor, o espírito de perseguição. Que espírito é esse? O espírito de perseguição é oposição a uma liderança. Toda vez que você olha para alguém, suponhamos que a gente está num departamento, e você olha e fala assim: eu não concordo com a liderança do pastor fulano. Deu lugar para o espírito de perseguição. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Toda vez que você olha e você não aceita a liderança de alguém, o reinado de alguém, você já deu lugar a um espírito de perseguição. O que mais Jezabel fazia era perseguir. Ela perseguiu tanto que Elias ficou em depressão, pastor. Esse espírito da perseguição foi tão grande que Elias não aguentou. Depressão. Elias começou a andar doido, pastor, doido. Quando eu me oponho no trabalho de A ou no trabalho de B, de um jeito ou de outro, eu estou dando lugar ao espírito de perseguição. E crente, meu irmão, tem que ser diferente. Esse espírito, pastor William, que estava sendo infiltrado dentro da igreja em Tiatira, espírito de Jezabel. As pessoas brigavam por causa de cargo, as pessoas brigavam por causa de posição, as pessoas brigavam por causa de opinião, as pessoas brigavam e não aceitavam o cargo de A, o cargo de B. Não, eu sou melhor do que ele. Não, eu faço melhor. Não, eu trabalho melhor. Não, eu sou a melhor pessoa para ocupar esse cargo. Eu sou a melhor pessoa para ocupar aquela posição. Não, eu sou a melhor pessoa para ocupar a cadeira. É uma briga por causa de cadeira, irmão. Uma briga por causa de posição. Uma briga para ser pastor. Uma briga para ser logo consagrado a presbítero, consagrado até a apóstolo. Aí, meu irmão, a gente não consegue entender essa briga que há por causa de cadeira, por causa de posição. É o que estava acontecendo em Manalva, na igreja de Tiatira. O espírito de Jezabel se infiltrou dentro da igreja e começou a haver uma briga muito grande por causa de cadeira, por causa de posição. Eu não concordo com o que o Gui está fazendo, então ele tem que sair e o pastor tem que colocar eu.
Eu não concordo com Erle estar na banda. Ele tem que sair da banda, tem que deixar de tocar bateria, né? Tem que ficar só sentado. Eu não concordo com a irmã Alva, não concordo com isso, não concordo. Ele não concorda com nada. É o irmão que mais critica na igreja e menos ajuda. É o irmão que mais vê negatividade, mais vê coisa errada na igreja e nunca ajuda. É o irmão que só vê defeitos no trabalho dos outros e diz: se eu fosse eu a fazer, seria bem melhor. Se fosse eu a executar, saía com perfeição. É mesmo? Você acha que você é melhor que todo mundo? Deus me chamou, Deus lhe chamou para trabalharmos na seara de Cristo. Vou repetir: Deus me chamou e Deus me chamou para a gente trabalhar na seara de Cristo. E trabalhar na seara de Cristo não é trabalhar com divisão, é trabalhar todo mundo junto. Eu não consigo, pastor William consegue. Pastor William me dá a mão e fala: pastor, vamos trabalhar junto, porque eu estou aqui para somar. Pastor William não consegue, Ladislau dá a mão para o pastor e fala: pastor, pode ficar tranquilo que eu estou aqui para ajudar, vamos trabalhar junto. Ladislau é ilimitado, o Gui está lá e fala: Ladislau, pode ficar tranquilo que eu estou aqui para ajudar, conte comigo. Aleluia, se precisar de mim eu estou aqui para te ajudar. O Gui não consegue, a mim olha para o Gui e fala assim: pode ficar tranquilo, Gui, que eu estou aqui para ajudar. A obra não é minha, a obra é de Jesus. Ele faz do jeito dele, na hora dele levanta quem ele quer. Aleluia. Quem está entendendo, levante a mão para adorar ao Rei da Glória nesta noite. É por isso que aqui na nossa igreja a gente sempre procura trabalhar todo mundo junto, cada um no seu trabalho. O que a gente não faz é acumular uma pessoa de cargo. Por quê? Porque tem muita gente para trabalhar, irmão. Tem muita gente para trabalhar. A gente aprendeu uma coisa, pastor, que se a gente colocar as pessoas certas nos lugares certos, o trabalho vai para frente. Pastor, não entendi. Se a gente colocar as pessoas certas nos trabalhos certos, a obra vai para frente. O que não estava acontecendo em Tiatira era isso, pastor. Todo mundo brigando por causa de posição, por causa de cargo. Tem gente até que sai da igreja porque não lhe deram oportunidade. Não, eu não estou tendo oportunidade lá. Eu acho que eu vou sair de lá, vou numa outra igreja que eu estou tendo oportunidade. Irmão, olha aqui para mim, eu preciso falar uma coisa para você. Se você não tiver oportunidade na igreja onde você congrega, oportunidade que Jesus está te dando no mundo de você falar do amor dele. Os melhores pregadores não nascem aqui, ó. Não nascem nos púlpitos. Os melhores pregadores nascem nas ruas. Sabe aonde foi que a Lídia ouviu o evangelho de Jesus? Na rua. Sabe aonde Paulo estava pregando? Na rua. Eu imagino Paulo pregando com muita fome, Paulo ministrando com muita fome, e Lídia vendendo púrpura, vendendo a tinta para os tecidos. Ela ouve Paulo pregar, ouve Paulo pregar e diz assim: bem-aventurado és tu, pregas um evangelho genuíno, que pregas o reino de Deus. Pois eu te convido hoje para entrar na minha casa e participar comigo de um banquete. Se não tiveres lugar para se hospedar, a minha casa é o lugar para tu se hospedares. Oh, aleluia! Pastor, o senhor está querendo me dizer o quê? Eu estou querendo dizer, meu irmão, que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus carrega
em providenciar, aleluia, em providenciar bênção, milagres, vitórias que nós nem imaginamos. Ô pastor, o que o senhor está querendo me dizer? Eu estou dizendo para alguém nessa noite que Deus vai te levantar como um pregador genuíno da sua palavra, e pessoas vão reconhecer que é Deus que te levantou na terra para marcar a diferença. Pessoas vão parar para te ouvir. Vou repetir: pessoas vão parar para te ouvir. Eu vou falar para alguém que está me acompanhando também na live. Pessoas vão parar para te ouvir. Oh meu Deus. Pessoas vão parar para ler o teu livro. Pessoas vão parar para ler a tua história. Pessoas vão parar para ler o teu testemunho, para ouvir o teu testemunho, porque Deus está dizendo: eu estou levantando uma geração de pregadores diferentes, que não precisam de púlpitos para pregar, mas que saem pelo mundo pregando a palavra genuína. Deus quer te levantar nesse tempo para pregar a palavra, para pregar o evangelho genuíno. Quem pode levantar a mão para adorar a Ele nesta noite? Aleluia. Há uma geração sendo gerada, irmã Nalva. Há uma geração sendo gerada, uma geração cheia do Espírito de Deus. Quando abrir a boca para pregar, pessoas que tenham condição, pessoas que são bem de vida, vão olhar para você e vão dizer: que Deus você está servindo. Eu estou querendo dizer que Deus vai te dar unção para você ganhar teu patrão. Eu vou repetir: eu estou querendo dizer que Deus vai te dar uma unção que você vai ganhar pessoas da tua família. Deus vai te dar uma unção que você vai ganhar pessoas do teu trabalho. Oh meu Deus, pessoas que nunca ouviram falar do amor de Jesus, pessoas que talvez até já ouviram falar de Jesus, mas um dia se desviaram. Mas Deus vai acordar essas pessoas por causa de você. Por quê, pastor? Porque vão ver a diferença. Porque tem gente que não precisa se converter por causa da tua palavra, vão ver o testemunho. Oh meu Deus, vão ver o comportamento. Tem gente que você vai ganhar para Jesus só olhando para você, e vai dizer que Deus você serve. Por que você é desse jeito? Por que você fala desse jeito? Por que você anda desse jeito? Oh meu Deus, oh meu Deus. Levante a mão, eu estou sentindo Jesus aqui nesta noite. Pegue na mão de alguém que está perto de você. Diga: se há uma unção de Deus sendo gerada dentro de você, há uma glória de Deus sendo gerado dentro de você. Você vai ganhar a tua família. Jesus vai te levantar lá no teu trabalho. Seus colegas vão reconhecer a glória de Deus na tua vida. Levante a mão quem acredita para adorar a Ele nesta noite. Fica de pé, fica de pé. Aleluia. O espírito de Jezabel hoje cai por terra, e Jesus está derramando sobre a tua vida um espírito de discernimento, para discernir os espíritos, para discernir a mentira. Quem tem espírito de discernimento, oh meu Deus, na hora ele bate o olho e fala: é mentira. É isso que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Deus vai te dar o espírito de discernimento, e você não vai andar segundo a palavra do homem, você vai andar segundo a palavra de Deus. Oh glória! Você vai andar segundo a palavra de Deus. Pega na mão de alguém que está perto de você. Se você estiver sozinho aí, coloque a tua mão em seu coração. Eu quero orar por você. O espírito de Jezabel foi infiltrado dentro da igreja em Tiatira. Senhor, obrigado por esse momento que nós tivemos nesse doutrina, aonde, Pai, nós podemos entender a essência da tua palavra.
cada terça-feira tem sido uma terça-feira diferente. Na primeira nós aprendemos sobre a igreja de Éfesos. Na segunda nós aprendemos sobre a igreja de Esmirna. Na terceira terça-feira nós aprendemos sobre a igreja de Pérgamos. E hoje o Espírito Santo de Deus falou conosco sobre a igreja em Tiatira. Essas 4 igrejas, o poder opressor do Império Romano era muito forte. Mas Pai, nós observamos aqui, percebemos uma igreja de pé, independente dos espíritos que foram infiltrados dentro da igreja, como o espírito de Nicolai, como o espírito de Jezabel, como o espírito de Balaão. Todos esses espíritos caíram por terra, e as igrejas ouviram a tua voz. Oh Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ter a sensibilidade do Espírito de caminhar do seu lado. Nós queremos, meu Pai, ter o discernimento para entender quando é que Deus está falando, quando é o diabo falando e quando é a nossa voz, quando é a gente falando. Pois não queremos ouvir nem a nossa voz, nem a voz do diabo, mas queremos ouvir a tua voz. Não queremos andar segundo a palavra do diabo, nem segundo, mas queremos andar segundo a tua palavra, porque é a palavra que nos levanta, é a palavra que nos restaura, é a palavra que vai mudar a nossa história, é a palavra que vai nos dar uma direção, é a palavra, Senhor, que vai nos fazer entender o que é certo e o que é errado. Senhor, derrama sobre nós o espírito de excelência. Deus, eu apresento a vida, meu Pai, da Priscila Gonçalves. Ministro, meu Pai, sobre a família da Priscila. Eu repreendo todo o espírito enganador dentro da família da Priscila. Repreendo o espírito de Jezabel, de idolatria, dentro da família dela, dentro da casa dela, e ministro a tua bênção sobre a vida da Priscila e sobre a sua família. Apresento, meu Pai, a Camila diante do seu altar, a vida da mãe dela. Deus, te peço mãos, ó Pai, esteja sobre a vida da Camila e sobre a vida da mãe dela. Visite a mãe da Camila, faça a sua obra, para que o teu nome seja glorificado. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem sido fiel no nosso. Continue falando conosco, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E se a igreja crê, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, nós